but I know what it takes. Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal Eugênia. Para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Eugênia, por isso o nome do canal. Eu vivo aqui na Alemanha há mais ou menos uns 10 anos, na cidade de Colônia. E hoje eu vou falar sobre os trabalhos que eu já desempenhei aqui na Alemanha. Mas antes disso, por favor, corre lá no canal, se inscreve se você ainda não está inscrito, dá like, ativa o sininho para as próximas notificações, compartilha o conteúdo e também me segue no Instagram, Gênia1. Então, por favor, gente, faça a boa ação do dia, faça a caridade, se inscreve no canal, me segue no Instagram, por favor, compartilha, por favor. No Instagram eu tô postando todos os dias stories com o meu dia a dia aqui da Alemanha. Então, se vocês querem saber o meu dia a dia, por favor, corre lá, se inscreve, por favor. E pronto. Agora vamos falar dos trabalhos que eu já desenvolvi aqui na Alemanha. Eu comecei fazendo... Aqui na Alemanha tem 3 categorias. Tem o Vollzeit, que é o tempo completo, né? Que é o trabalho de 40 horas semanais. Tem o Teilzeit, que é meio período. E tem o mini-job. Que o mini-job você trabalha por horas e aí você pode ganhar até no máximo 450 euros. Antes era só até 400 euros e não tinha um valor mínimo de hora, do valor mínimo da hora. Hoje a hora custa no mínimo 8,50 euros, então a pessoa que trabalha como um mini-job, ela tem que ganhar no mínimo 8,50 euros por hora. E o máximo que ela vai ganhar sem pagar taxas, né, sem pagar imposto, é até 450 euros. E então, eu comecei fazendo Aushilfe, que era o mini-job, e esse mini-job eu trabalhava como garçonete em uma sorveteria aqui no centro de Colônia. Eu morava em Fürth e estudava nessa época, eu estava aprendendo o alemão, e aí eu saía da aula e ia para a sorveteria. Aí trabalhava lá 2, 3 horinhas, depois ia para casa. Depois eu fui para uma outra sorveteria, lá eu já fazia mais horas, ainda com contrato de mini-job, só que eu fazia mais horas. Então, depois eu consegui ainda também como mini-job, uma vaga para trabalhar numa loja de lingerie. Então aí eu já tinha mais contato com o idioma, né? E aí foi o meu primeiro trabalho mesmo, que foi na loja de lingerie. Aí eu fiquei lá mais ou menos uns 8 meses, porque depois eu me separei e vim para Colônia. A minha chefe da época, uma alemã, a gente se dava muito bem. Ela também saiu da loja nessa época. E aí eu estava aqui também, consegui um trabalho, já não era mais uma loja de lingerie, era loja ainda, porém uma boutique. E vendia roupa e acessórios femininos. Então, continuei lá. A minha primeira chefe, né, essa alemã, me chamou para trabalhar com ela, só que não era mais aqui em Colônia, era na cidade de Leverkusen, que é aqui próximo, de carro é mais ou menos uns 20 minutos. Mas de ônibus, assim, de transporte público, eu perdia mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Mas aí eu fui, porque a gente se dava super bem, eu gostava muito dela, e aí fui trabalhar com ela. Comecei também como um mini-job, com as horinhas, né, até 400 euros na época. E depois de uns 2, 3 meses eu consegui o contrato de Teilzeit, que era meio período, então eu já ganhava mais, já era melhor, porque eu estava precisando de dinheiro, até porque eu morava sozinha, tinha que me sustentar e tudo mais. E aí eu fiquei na loja 2 anos, e foi quando eu comecei a ter vontade de mudar de setor, né? Eu queria ir para a área social, aliás, mudar de área. Eu queria ir para a área social e aí eu consegui uma vaga para fazer um curso técnico. Porém, eu não consegui o BAföG, que é como se fosse o FIES daí do Brasil. E aí eu não tinha como me sustentar, então eu infelizmente não pude fazer o curso técnico. Porém, uma amiga minha que trabalhava na época para uma terceirizada que é contratada de uma escola pública aqui para crianças com diagnóstico, perguntou se eu não tinha interesse em mandar o meu currículo
e ter uma hora, assim, uma entrevista com a chefe dela. E eu disse, lógico que eu quero, muito obrigada, se você consegue isso para mim, perfeito, maravilha. E os planos de Deus são, assim, incríveis, são... Assim, a gente não tem, né, como explicar. Os planos de Deus simplesmente são. E aí eu fui para essa entrevista, eu tava até com medo, porque assim, sem experiência, eu nunca tinha trabalhado na área, não tinha experiência, não tinha formação nem nada, e eu disse, ela não vai me contratar. E ela foi com a minha cara, gostou e tudo mais, disse, vamos sentar. E aí eu fiz um prático, né, por alguns dias, e depois ganhei o meu contrato e já tô nessa empresa, trabalhando nessa mesma escola há quase 4 anos. E nesse meio tempo, então, eu trabalho na escola até as 3 da tarde. E aí eu consegui um trabalho de babysitter, e aí eu saía da escola e ia direto cuidar de um casal de gêmeos, que na época que eu comecei com eles tinham 9 meses, as coisas mais fofas, meu Deus do céu. E ela, uma brasileira, casada com um espanhol, ela estava recém-chegada aqui, então com um casal de gêmeos complicado, sem falar o idioma e tudo mais. E aí ela me conheceu através do marido dela que na época frequentava, porque ela ainda estava na Espanha, a mesma religião que eu, e aí foi assim que a gente se conheceu e começamos esse trabalho. E aí acabou que a gente se tornou meio que irmã, sabe? Assim, eu a tenho como minha irmã mais velha, nossa, e aí eu fiquei com ela trabalhando para eles por mais de 1 ano. E aí também trabalhava, então eu ficava de segunda a sexta na escola, saía da escola diretamente para ir para lá, para os gêmeos. Depois, no fim de semana, eu passei 3 meses trabalhando numa loja também, então sábado eu trabalhava das 10 da manhã às 8 da noite na loja, só tinha o domingo, então estava muito pesado. Aí eu saí da loja, porque eu trabalhava também de fazer mini job, e aí eu fiquei trabalhando só com ela e na escola. Aí ela voltou por um tempo para a Espanha, e aí a gente se afastou um pouquinho, já que ela estava lá, né? E aí eu comecei um outro trabalho numa loja, então, uma loja de sapatos, dessa vez sapatos e bolsas. E aí eu fiquei na loja por 1 ano e saí da loja porque eu disse, vamos dar um tempo agora, um pouquinho. Foi quando eu comecei com a ideia do canal, quando eu saí da loja, que foi agora no começo do ano, aí foi quando eu tive a ideia do canal, assim. A ideia já existia, porém a coragem não, e aí foi quando eu dei a minha cara a tapa para começar o canal. E agora eu tô por enquanto, só na loja e fazendo alguns bicos ainda de babysitter, de vez em quando eu faço. E hoje em dia eu trabalho nessa escola, presto serviço nessa escola, eu sou assistente de professora, ou seja, eu assistente de integração, e a escola são somente para crianças com diagnósticos, e eu sou muito feliz ali, eu realmente me encontrei na área que eu queria, gosto demais do que eu faço, aliás, eu amo o que eu faço. E pronto, era mais ou menos isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando exatamente só do trabalho que eu tenho hoje em dia, para explicar melhor. E se vocês gostaram desse vídeo, eu vou terminar por aqui, porque já tá um pouco longo. Se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que sim. Por favor, deem like, se inscrevam no canal se ainda não está inscrito, me segue no Instagram, compartilhe o conteúdo. Por favor, gente, vamos fazer esse canal crescer, me ajudem, tá bom? Eu tô aqui cheia de boas intenções e se vocês tiverem sugestão de temas, perguntas, ou quiserem compartilhar suas próprias histórias, vai lá no canal, vai lá nos comentários, escreve lá, eu vou ler todos, e vou responder também. Então, um beijo enorme, fiquem com Deus. E muito obrigada pela paciência e muito obrigada por terem ficado comigo até aqui, até o final do canal. Ou, perdão, até o final do vídeo. Um beijo, obrigada. Tchau, até o próximo.